Um dos lugares prediletos para mim de pregar é na cadeia. Toda terça-feira eu prego na cadeia, no 3º Distrito de Polícia, na Rua Aurora. Toda terça-feira lá pelas 3h30 da tarde, se você lembrar, eu estou preso, né? Estou lá pregando, com o privilégio de poder sair quase sempre, mas eu gosto de pregar lá. Aliás, eu vou dizer por quê. Porque eu me sinto um bom pregador lá. E eu vou dizer por quê. Eu já fui ver e ouvir o Billy Graham pregar. E você sabe que no meio do sermão dele eu já vi pessoas se levantarem e saírem. Mas quando eu prego lá, ninguém sai. Isto é bom demais para a autoimagem da gente. E você não sabe o que eu aguento depois que eu acabo de pregar, desse pessoal aqui em cima, né? E hoje é um lugar gostoso de pregar também por causa da chuva. Porque melhor ficar aqui que está sequinho, né? Então fica por aqui. Tá bom, abre a sua Bíblia, se você tem uma, para o Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos 16. Nós vamos ler no versículo número 15. Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala misericórdia. Ainda tem, tá vendo? Isso funciona. Tem gente sempre procurando. Bom, amém todo mundo? Então tá bom. Não, teve uma aqui ainda. Agora sim. Tá bom. Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15. Vamos nos colocar em pé, queridos. E diz assim a Escritura nesse trecho. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vamos ler juntos? Será que é diferente da minha tradução? Está igual? Vamos ler juntos? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém. Vamos orar. Sim, Senhor Jesus, nós te glorificamos. Cantamos agora, oramos agora, porque o desejo do nosso coração é te dar toda a glória e todo o louvor. Viemos aqui para te adorar. Todavia, também viemos aqui para ouvir da tua palavra e da expressão da sua vontade para a nossa vida. Mas isso é difícil, por isso pedimos ajuda do Senhor. Nos ajude, intervém em nossas vidas, sobre as nossas vidas, e ajuda-nos a receber a palavra do Senhor, e ajuda-nos para que ela fale conosco nesta noite, que ela fique gravada nos nossos corações, e que ela produza o fruto que o Senhor deseja seja produzido nas nossas vidas. Faz isso, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Vamos sentar. Esse trecho da palavra de Deus é um dos prediletos para missões que eu tenho, e junto com ele a mesma passagem em Mateus, em Lucas, a mesma passagem também no Evangelho de João, a mesma passagem também no livro de Atos. Mas eu escolhi este versículo hoje à noite para falar a respeito de ordens de Jesus Cristo aqui, bem importantes para a nossa vida. Se nós desejamos cumprir com a vontade de Deus para as nossas vidas, e eu creio que desejamos, porque deixamos as nossas casas hoje para chegarmos até aqui, e eu creio que este é um sinal de quem está dizendo: eu vim para ouvir a fim de cumprir. E eu sei que esse é o desejo dessa igreja, por isso eu gostaria de compartilhar hoje à noite com você sobre algumas verdades deste versículo da palavra de Deus. Gostaria de compartilhar algumas coisas importantes deste versículo, que o desejo do meu coração é sirvam de lição proveitosa para a nossa vida, e que as lições deste versículo possam ficar marcadas, profundamente marcadas nos nossos corações, e estas marcas possam produzir frutos
que Deus deseja sejam produzidos na nossa vida. Existem então alguns aspectos bem importantes deste versículo para todo homem, para toda mulher, para todo indivíduo, para toda a igreja de nosso Senhor Jesus, que deseja fazer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Começa com a ordem, começa com o versículo dizendo: ide. E hoje de manhã eu perguntei para alguns amigos se esse ide era igualzinho o ide de Mateus 28, que não é bem ide, mas é mais ou menos indo, e é exatamente a mesma palavra. Eu não entendo de grego, deixa eu deixar claro aqui, mas eu li lá que é a mesma palavra, né? E é a mesma palavra, é a ideia de alguém que está em movimento, não é a ideia só de alguém que vai lá e só quando chegar lá começa a fazer o que foi fazer, mas é enquanto vai fazendo, enquanto se locomove faz, enquanto está faz também. E eu creio que a palavra de Deus nos manda ir, e pelo menos há dois tipos de ir: há aqueles que vão lá e aqueles que vão aqui. O ide para quem vai lá longe e o ide para quem está por aqui, indo lá, indo aqui. Alguns de nós Deus separará. Nós vimos ontem algumas pessoas aqui na frente que Deus estava chamando, separando, e com certeza algumas daquelas pessoas que se puseram de pé aqui na frente, Deus está dizendo: vá lá, indo lá, indo em algum lugar. Deus separando, modificando a geografia destas pessoas, mas algumas destas com certeza Deus disse: indo aqui, vá por aqui mesmo. E eu quero dizer uma coisa para toda a igreja: o mandamento da palavra é indo por aqui. Alguém disse que enquanto Deus não te chama claramente mudando a sua geografia, Deus está claramente te chamando para ir aqui mesmo. Se Deus não chamou você para lá, é porque Deus já chamou você para cá. Então, indo aqui, indo lá, temos que pregar o evangelho onde quer que estejamos. E neste versículo da palavra de Deus nós vemos então estas características, estes aspectos da tarefa que Jesus Cristo deixou para a igreja. É Ele quem está dizendo, é Ele quem está dizendo na hora de ir embora, resumindo todo o seu ensino. Na hora que Ele está indo embora, Ele resume tudo e deixa aquela orientação. Se nós lemos este versículo que está lá no Evangelho de Lucas, é bem interessante, porque lá está escrito assim, que Jesus aparece para os discípulos, e aí Jesus fala assim: lembra tudo que eu ensinei para vocês nos salmos, nos profetas e na lei. Ou seja, lembra o ensino que eu dei para vocês de toda a Bíblia daquele tempo, o Antigo Testamento? Lembra? Então, eu disse para vocês basicamente durante 3 anos, basicamente eu disse para vocês duas coisas. Primeiro, que o Antigo Testamento inteiro fala de mim e diz que eu vou morrer na cruz e diz que eu vou ressuscitar no 3º dia. Primeira coisa que o Novo Testamento, o Antigo Testamento fala de Jesus, que o Antigo Testamento aponta sobre Jesus. Diz que Jesus ia morrer na cruz e ia ressuscitar. E Jesus disse: lembra, 3 anos eu ensinei primeiro que eu deveria morrer e ressuscitar dos mortos. E depois ele diz em Lucas: e a outra coisa que eu ensinei para vocês durante 3 anos, em todo o Antigo Testamento, com base no Antigo Testamento e o Evangelho deverá ser pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. Então Jesus resume o Antigo Testamento em 2 pontos principais. Primeiro, Jesus morreria e ressuscitaria. Segundo, o Evangelho deveria ser pregado em todas as nações. E agora aqui em Marcos é a mesma coisa. Ele está dizendo: a tarefa que eu deixo para a igreja, o que eu mando você fazer, eu vou resumir agora num versículo: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Vê? Então vamos ver alguns aspectos desta tarefa de Jesus. Primeiro lugar, é uma tarefa bem simples. Diz: pregai o Evangelho. A tarefa da igreja é simples. Se tem alguém complicando, somos nós. A nossa tarefa, que Jesus deixou para cada um de nós como indivíduos,
e para nós todos como igreja é bem simples: prega o Evangelho. Nós não temos outra coisa para fazer senão prega o Evangelho. Em outras palavras, nós deveríamos perguntar se todas as atividades da nossa igreja, quer sejam na área de música, na área de ensino, na área de esportes, na área de sociabilidade, na área sei lá qual área, se todas as atividades da nossa igreja apontam para o cumprimento da tarefa que nos foi entregue para Jesus, qual seja pregar o Evangelho. Tudo quanto fazemos na igreja deve, na minha opinião, apontar para pregar o Evangelho. Agora, pregar o Evangelho é simples. E outro dia eu perguntei para uma igreja: o que é Evangelho? E alguém disse para mim: Evangelhos são as boas novas. Eu falei: muito bem. E o que são as boas novas? E alguém respondeu na igreja: o Evangelho. E eu perguntei: e o que é o Evangelho? Alguém disse: as boas novas. E o que são as boas novas? O Evangelho. E os dois estavam certos, mas ficou aquele ping-pong e ninguém explicava nada. E um dia eu fiz essa pergunta também. E eu fiz essa pergunta e me deram a resposta. A palavra Evangelho começou no Antigo Testamento. Esta palavra é muito interessante. Esta palavra Evangelho nasceu no Antigo Testamento, nos tempos da guerra de rei Davi e seu exército. A palavra Evangelho sempre no Antigo Testamento estava relacionada com um fato consumado, com uma guerra e com a notícia do término desta guerra e com a vitória de um rei sobre outro. Deixe-me explicar melhor. Davi está aqui e diz para o seu exército: vocês vão invadir aquele país. O exército de Davi saía, chegava na fronteira, a guerra era tremenda na fronteira. Por isso que quando nós vamos evangelizar um novo povo, para entrar é muito difícil. É muito difícil entrar, porque o exército inimigo se apronta na fronteira, porque quando cai a fronteira, aí fica mais fácil de invadir o país todo. E com certeza o exército de Davi enfrentava lutas tremendas na fronteira. E aí o exército de Davi entra e chega no centro de comando daquele país, onde fica o rei. Sobe as escadarias do palácio real, invade os aposentos do rei, pega o rei por aqui e corta a barba do rei aqui. E aí um pregador, um arauto, subia num caixote de fruta, num púlpito qualquer, e desenrolava um rolo e dizia assim: povo deste país, em nome do rei Davi, desejo comunicar a todos vocês que o rei de vocês... Onde está o rei de vocês? Está aqui. Só a cabeça. Segurando pelo cabelo. Pode imaginar, né? Aquelas melecas caindo do pescoço. Ele olha. O rei de vocês já era. E aí, joga a escada abaixo, e aquele coco vai caindo assim, rolando lá embaixo. O povo olha, e ele continua: e, em segundo lugar, quero dizer para vocês que o rei deste país aqui agora, essa frase é de algum lugar, que o rei desse país neste momento, daqui para frente, não é mais esse aí. Agora quem reina aqui é Davi. Em outras palavras, o arauto dizia: venho aqui para anunciar para vocês que mudou o rei. E aí, o sujeito pegava um telefone celular. Não, mas ele montava num cavalo 2.0, injeção eletrônica, turbinado, importado, e ia correndo até o palácio do rei.
E quando chegava lá no palácio do Davi, ele subia as escadarias correndo, e ele batia na porta do rei, aquele batido alegre. O rei, já só pelo batido, já botava um sorrisão aqui, e dizia, pode entrar. E ele abria a porta, olhava para o Davi e falava, adivinha. O Davi fala, já sei, mas me fala. Porque se eles perdiam a guerra, o sujeito ele fazia assim. O rei falava, ih. Mas quando era aquela batida alegre, o sujeito entrava e dizia assim, Sua Majestade, dá licença, ganhamos a guerra. O seu exército foi vencedor, e agora o Senhor é rei naquela nação. Vê, aí esta palavra em hebraico, traduzida para o grego é evangelho. Este ato de vir e anunciar que a guerra acabou, ou pelo menos a batalha, que o fato está consumado, que o rei velho caiu, tem um novo rei. Todo este movimento eles chamavam de boas notícias, que numa palavra só deu evangelho. E me parece, e aqui eu não estudei sobre isso, mas me parece que os autores do Novo Testamento gostaram desta palavra, e me parece que Jesus gostou desta palavra, quando ele dizia assim, 2 a 2, vão ali, acolá, e prega o evangelho. E na mesma passagem, às vezes no versículo seguinte, em alguns casos me parece que até no mesmo versículo no Evangelho de Lucas, Jesus Cristo dizia assim, vai, anuncia que o reino de Deus é chegado, prega o evangelho. Pregar o evangelho, para mim, significa, vai por todo lugar e anuncia aos povos, o rei mudou, Satanás já era, agora Jesus Cristo é rei. O fato foi consumado na cruz do Calvário, ali Jesus venceu a Satanás, agora o rei que reinava neste mundo já era, agora povos do mundo inteiro têm uma oportunidade de mudar de rei, porque o rei antigo agora, se eles quiserem, não poderá mais exercer domínio sobre eles. Jesus Cristo agora é rei. Isso é pregar o evangelho, anunciar às pessoas que mudou o rei. Mudou o rei. Não é mais Satanás. Agora é Jesus. E o que as pessoas podem fazer é optar por esta mudança. A tarefa é simples. Vai por todo mundo e anuncia. Olha, mudou o rei. Jesus Cristo é rei. Anuncie o evangelho. Chegou o novo rei. Jesus é o novo rei. A tarefa é simples. Prega o evangelho. Você está pregando o evangelho. Você está anunciando Jesus para as pessoas. Você está levando Jesus para as pessoas. Você está aproveitando, você está indo aqui aos seus vizinhos, indo aqui aos seus companheiros de trabalho, indo aqui às pessoas com quem você negocia, e você negocia com muitas pessoas. Você negocia com o padeiro, você negocia com o leiteiro, você negocia com a farmácia, hoje eu negociei com a farmácia aqui em Curitiba. Você negocia com o feirante, você negocia com o homem do gás, sabe, da garrafa de gás. Você negocia com o frentista do posto de gasolina, você negocia com tantas pessoas, com estas pessoas com quem você negocia. Você anunciou o evangelho. Ainda que rapidamente, deixe-me dizer uma coisa. Uma vez, eu estava num ônibus, sentado, e tinha um sujeito de pé que ficava me encarando. E eu olhava para ele e falava, caramba, conheço, mas não sei quem é. Porque eu guardo fisionomia, mas não guardo nomes. Tenho muita dificuldade de guardar nomes, né? E números. Fisionomia eu guardo, lugar eu guardo. Eu vou uma vez num lugar, eu posso voltar lá sempre, mas eu não sei o nome do lugar, nem o nome da rua, nem o número da casa, eu não sei o nome das pessoas. É horrível para quem é pastor, porque as ovelhas têm uma expectativa de que o pastor sabe o nome dela, dessa pessoa, do avô, da mãe, da tia, da sogra, do bisavô, do cachorrinho, do papagaio, e eu nunca lembro nada. Eu não lembro, é difícil. Sabe, às vezes o pastor Edson fala, fulano de tal, um grande homem da nossa denominação. Eu não lembro, eu não sei quem é, e no fim era meu amigo, estudei junto, não sabia quem era, né? Eu tenho uma dificuldade tremenda, e eu não lembrava desse sujeito. E ele olhava para mim, eu falava, esse cara está olhando muito para mim,
né? Aí eu dei uma disfarçada assim, e passei o olho, ele estava lá, eu falei, meu Deus, quem será esse sujeito? Não é possível, ele me conhece. Aí teve uma hora que eu falei, eu vou dar uma encaradinha maior. Passei assim uns milésimos de segundo encarando, e aí ele deu um sorrisinho para mim, eu dei um sorriso para ele. Aí ele veio perto de mim, ele estava de pé, ele veio perto de mim. Eu falei, meu Deus, será que é alguém da cadeia que estava preso e saiu, né? Então eu não lembrava. Então você tem aquelas saídas, né? Geralmente quando eu não sei o nome de alguém, eu falo assim, como é mesmo o seu nome completo? Né? Eu não quero saber o nome completo, eu quero só o primeiro nome. Se um dia eu perguntar isso, foi hipocrisia, porque eu não lembrava seu nome, né? Então, mas aí eu falei assim, eu acho que esse cara é da cadeia. Aí eu perguntei, e aí meu, faz tempo que está fora? Ele falou, o quê? Eu falei, não deve ser da cadeia. Pensando comigo, né? Eu falei, mas eu não lembro de você, rapaz. Ele falou, eu sou aquele frentista do posto de gasolina na rua tal, no bairro tal. Eu falei, rapaz, não lembro. Ele falou, você tem que lembrar. Eu falei, mas eu não lembro. Ele falou, em 1980 e não sei quanto, fazia uns quase 10 anos. Você me deu um Novo Testamento. Eu falei, mas é muito difícil de lembrar. Ele falou, pois é, eu só queria te dizer, nunca mais te vi. Mas eu quero dizer que eu, minha esposa e meus filhos estamos indo na igreja. Gente, às vezes é rápido, né? Como no pedágio. Olha, para você, Deus te abençoe, está aqui o Evangelho, está aqui o Novo Testamento. Mas temos que anunciar o Evangelho, anunciar, nem que seja rapidamente. Algumas pessoas nós não sabemos mais quando poderemos conversar com elas, talvez nunca mais o possamos. Temos que aproveitar as oportunidades, prega o Evangelho, a nossa tarefa é simples, é só fazer isso. Aqui e em todo lugar. E se você pode compartilhar com mais tempo ainda, faça isso e diga para aquelas pessoas que antigamente outro rei reinava sobre você. A tua barriga, teus desejos, a tua raiva, o teu ódio, a tua ira, Satanás, mas agora Jesus Cristo é o novo rei. Compartilhe do que o novo rei está fazendo na sua vida. Pregue o Evangelho. É muito simples a nossa tarefa, é só pregar o Evangelho. Mas a nossa tarefa, ela não é só simples, mas ela é específica também, porque ela diz a toda criatura. Eu posso dizer a cada criatura. Nós temos que pregar a cada pessoa que encontrarmos. Eu creio de todo o meu coração que as pessoas que cruzam conosco na nossa vida não são acidentes, não são coincidências, mas providências, oportunidades de Deus para que possamos de alguma maneira expressar algo, se não tudo, do Evangelho de Jesus Cristo. Temos que pregar a cada pessoa. Aproveite as oportunidades, fale de Jesus, procure compartilhar de Jesus para as pessoas. Uma vez eu fui pregar num lugar chamado, esqueci o nome, mas no interior de São Paulo, quase já no Paraná, norte do Paraná, Cianorte, é São Paulo ainda, não é? Já é Paraná? Então era quase São Paulo, era Paraná, era nesse lugar, eu fui pregar. Aí eu estava com uma fome, né? Nem todo lugar é que nem Curitiba, gente. Nossa, eu não paro de comer até agora. E estava com uma fome. Então, depois do culto, nós voltamos para o hotel, onde estávamos hospedados. Mas não tinha mais comida no hotel. Já era 10 horas da noite. Numa terça-feira, era difícil. Então, aí nós falamos, vamos procurar um bar. E procuramos bar e os bares estavam fechados, a cidade estava deserta. Aí ficamos andando pela cidade com uma fome, conversando com a barriga da gente, tudo, para ver se a gente consolava a barriga, não tinha jeito. Aí, de repente, achamos uma pessoa que disse, olha, aí para baixo tem um carrinho de cachorro quente, nessa praça o sujeito fica até tarde, né? Eu falei, até bem tarde. Ele falou, ele fica até 9h30. Eu falei, mas já é 10h30. Eu falei, mas já é 10h30. Ele falou, muito difícil. Mas de todo caso é nessa praça, desce aí tem uma praça. E nós fomos para lá e achamos um bar aberto. E nesse bar haviam outros irmãos famintos, por isso que o bar não tinha fechado. E lá vendia um franguinho gostoso assim, torradinho, crespinho, muito gostoso. E nós mandamos vir logo uma pratada, né? Destas grandes assim. E ficamos comendo. Mas aí era uma mistura de denominações e estava rachando lenha, né? A conversa. E eu notei que os dois garçons, como é que é plural de garçom? Garçons? Sons.
Ambos os funcionários que serviam estavam assim, olhando para a gente, esperando pedir comida, porque ele só tinha gente lá no bar. E eu falei, puxa vida, eles escutando essa briga denominacional aqui, não vai dar certo. Aí eu entrei na briga e comecei a pregar o evangelho para eles dois, mas conversando com o pessoal. E aí eu me dirigi para eles e falei, olha, sabe por que a gente está conversando sobre tudo isso aqui? Porque Jesus mudou a nossa vida. E comecei a falar com eles. E os dois garçons, ou sons, ambos os funcionários, mais o dono do bar, entregaram a vida para Jesus naquela noite. Gente, tem que pregar a cada criatura. E se você hoje à noite chegar na sua casa e fazer uma lista das pessoas que vivem ao seu redor, você vai ver que tem muita gente para onde Jesus tem mandado você. Aproveita as oportunidades, compartilha de Jesus a cada criatura. E quando nós olhamos que existe 1 bilhão e 800 milhões de seres humanos onde o evangelho nunca foi pregado, eu fico pensando, de fato, como disse o pastor Edson há pouco, a nossa tarefa é inacabada. Em terceiro lugar, a nossa tarefa é simples, porque é só pregar o evangelho. A nossa tarefa é específica, porque é a cada criatura. Mas a nossa tarefa também, ela é ampla, porque ela é a todas as nações da terra. Veja bem, a todas as nações, no mundo inteiro, tem que ir para o mundo inteiro. E quando eu vejo a palavra de Deus dizendo, vai para o mundo inteiro, eu fico perguntando, por quê? Se Deus deu a ordem de ir para o mundo inteiro, por que a igreja tem insistido em permanecer somente em determinados lugares? Por que nós não avançamos? Por que nós até multiplicamos esforços nos mesmos lugares? Por que às vezes nós até brigamos com outras igrejas? Eu estou falando da gente aqui hoje à noite, da gente no genérico. Por que nós até brigamos com outras pessoas por membros, por isso, por aquilo? Eu fui pastor de uma igreja num bairro em São Paulo extremo, eu já falei do Parque São Rafael, um dos lugares mais bonitos do mundo. E naquele bairro é composto de uma avenida de 2.800 metros, e depois ela tem mais ou menos, sem medinho de errar nada, mais ou menos umas 50 ruas para um lado e mais umas 50 ruas para o outro lado. Eu sei porque eu andava aquele bairro a pé assim em zigue-zague e dava para fazer num dia inteiro. E neste lugar pequeno tem quase 20 igrejas evangélicas. De domingo os crentes se atropelam. Sabe, é um tal de crente, e é uma festa, porque cada um tem uma fantasia, uma maneira de se vestir, uma maneira de falar, né? Um tem coca, outro não tem coca, outro tem terno, outro não tem terno, outro tem saia, outro tem calça comprida, um tem sapato vermelho, outro só sapato preto, outro usa tênis, outro não pode, que é pecado. Mas é uma beleza, tem uma igreja para cada um, mas dá uma confusão, porque eles se cruzam e não são igual formigas, que se cruzam e falam, oi, eles, porque está tudo muito junto. Devia espalhar tudo isso por aí, por esse mundão afora. A Bíblia diz que nós temos que pregar o Evangelho no mundo todo, e nós estamos tão juntos, tão grudados. Deve ser por isso que toda hora teve divisão aqui, um grupo saiu daqui, foi para lá, aquele pastor desistiu disso, foi para lá, não sei. Sabe, devia pegar esse pessoal tudo por lá no Irã, no Iraque, pregar o Evangelho lá na Líbia, para o Gaddafi. Deve ser uma delícia, lá não ia dar tempo de ver outras coisas, e temos que pregar o Evangelho no mundo todo. A tarefa é ampla, nós não podemos perder de vista isso. Não é só aqui na nossa Jerusalém, também não é só lá, esquecendo aqui, mas eu creio de todo o meu coração que quando nós ganharmos a visão da tarefa que ainda nos falta cumprir, Deus mesmo derramará tamanho avivamento sobre os que ficam, que eles pregarão o Evangelho. Deixe-me te dar um exemplo. Eu fui pastor de uma igreja na Vila Prudente, uma igreja de russos. Imagine, pastor árabe na igreja de russos. Era horrível. Era horrível. E teve um dia lá que eu falei assim, irmãos, vamos orar, coisa tá russa no Brasil. E aí, depois de uns 15 minutos, o QI funcionou, ligou o citocômetro, eu falei, aí no domingo que vem eu vim de gravata vermelha, para ver se agradava os irmãos, mas não teve jeito. Mas aquela igreja tinha 30 membros, fazia anos e anos que tinha 30 membros,
Não conseguia batizar ninguém, não acontecia nada. Era uma confusão. Tinha um senhor da minha igreja que o culto inteiro ele ficava assim. E depois ele vinha no meu gabinete e dizia assim: pastor, sabe por que eu fico assim? Eu falei: não, irmão. Ele falou: porque você grita que nem uma gralha, pastor. Eu tenho labirintite, dói os meus ouvidos, eu venho na igreja e fico assim. E na hora de me cumprimentar, ele me cumprimentava, eu falava: boa noite, irmão. Ele falou: boa noite nada, não sei o que eu vim fazer aqui. Era uma igreja amorosíssima. E da outra vez vinha o irmão dele, depois que eu descobri que era irmão dele, baixinho assim, corcunda, velhinho, a mão dele parecia uma turquesa. Quando pegava na minha mão, eu ajoelhava. Uma força aquele velhinho, de tanto comer vareniki, sabe? Já conhece? É uma sopa russa. E aquele velhinho vinha no meu gabinete e falava assim: pastor, você não está com nada. Mas ele falava assim num português bonito, né? E falou: mas por que, irmão? Porque eu sou surdo, eu não escuto o que você prega. Então, era uma igreja assim maravilhosa. E um dia um irmão da minha igreja, depois de pregar sobre missões, tentar fazer uma conferência missionária, um irmão da minha igreja falou assim: pastor, tudo que eu tenho é uma borracharia na Rua Aurora. Rua Aurora em São Paulo é na boca do lixo. Eu falei: meu Deus do céu, de pastor eu vou ser borracheiro, porque o que eu vou fazer com a borracharia? Ele falou: e pastor, a confusão lá é grande. É borracheiro matando borracheiro, é prostituta que mata borracheiro, é o dinheiro que não dá para nada, é negócio, o senhor é lá, mas eu estou dando. Eu falei: meu Deus do céu. Aí eu fui lá, e aí orei com aqueles borracheiros, eles entregaram a vida para Jesus e tudo. Aquele irmão tinha um revólver desse tamanho na gaveta e me devolveu aquele revólver e falou: ó, pastor, estou entregando porque agora minha arma é a Bíblia. Antigamente era isso aí, mas agora o senhor está falando tanto de missões aqui, que eu estou até orando por esse pessoal que está aqui em volta. E aí nós começamos a orar e nós conversar ali na porta da borracharia, e passou um homem, mas ele não tinha jeito de homem, né? Ele tinha roupa de mulher, tudo, corpo de mulher, e aí ele falou: ó, quer ver aquele fulano, quer ver? Chamou, usa a sua imaginação. Ele atravessou a rua, e quando chegou perto de mim, ele passou a mão assim no meu rosto, e disse assim: e aí, gatão, a fim de um programa? Aí o irmão João falou assim: ele é o pastor da minha igreja. O sujeito falou: desculpa, oh, perdão, viu, seu pastor, eu não sabia, e foi embora. Falei: nossa, que estranho, né? E aí continuamos a conversar, não falei nada. E aí veio uma mulher, ele falou: oh, essa mulher é aqui da região e tudo, você quer ver? Eu conheço a fulana. Ela veio, engraçado, mesma coisa, passou a mão em mim assim, fez um convite um pouco mais declarado, o dela e tudo, e ele falou: olha, esse aqui é o pastor da minha igreja. Foi tão interessante, ela pegou o vestido assim, tentou levantar aqui, tentou abaixar lá, e falou: ai, seu pastor, o senhor desculpa, eu não sabia que o senhor era pastor. E ela se encolhia toda assim, e falou: ô, seu João, por que o senhor não falou nada? O senhor desculpa, seu pastor. E foi embora. Eu falei: nossa, eu e o Finney devemos estar ali, ó. Porque ele andava na rua, o povo ajoelhava, caía chorando, eu não falava nada, o povo pedia perdão. Eu falei: o que está acontecendo? E Deus falou: não é nada disso, e me ensinou o que estava acontecendo. É que a palavra pastor fazia com que eles lembrassem de alguma maneira de Deus. Ainda bem, né? Pelo menos algumas pessoas, quando ouvem esta palavra, pensam em Deus, né? E aí, de pensar em Deus, se enxergavam e viam que estavam numa vida bem ruim, e se isto era verdade, haveria uma chance então para eles. E eu falei: João, você empresta essa borracharia para fazer um culto? Ele falou: empresto. E nós fizemos um culto perto do Natal, numa sexta-feira, que chamamos Noite de Paz. E aí levamos o violão, e alguns irmãos, 6, 7 irmãos da minha igreja foram comigo, e nós fizemos tudo errado, estamos fazendo muita coisa errada até hoje, mas aí eles ficaram animados, porque um monte de gente se decidiu, e esse foi o nosso grande problema lá, porque a ideia era ir pregar, e todo mundo ir embora. Eles começaram a frequentar a igreja da Vila Prudente de domingo, e vinha aquele mundaréu de gente lá, era menino de rua, era mulher da rua, era travesti que vinha na igreja, e as irmãs da igreja falavam assim: como vai a senhora? E saía aquela voz grossa daquela senhora, e as senhoras da nossa igreja começaram a brigar comigo, e uma hora os diáconos falaram: pastor, escolhe ou eles ou a gente. Eu falei: olha, eu queria os dois, porque eles eu gosto, e o salário é vocês que me pagam, não dá para ficar com os dois, mas olha, o que eu queria contar para você disso é que quando eu comecei a falar para a minha igreja: vamos pregar o evangelho lá no mundo, vamos pregar o evangelho lá longe, tem que levar o evangelho na África, tem que levar o evangelho na Ásia, tem que levar o evangelho não sei aonde, me levanta um homem da minha igreja e me dá uma borracharia.
Consagrou a borracharia. Eu falei, mas irmão, o evangelho é lá longe, ele consagrou a borracharia. E dali, na outra sexta, aí os irmãos deram testemunho no domingo do que aconteceu, na outra sexta um grupo maior, e depois na outra sexta um grupo maior, e o irmão da borracharia disse, não quero que acabe os cultos, vamos manter os cultos, e a coisa começou a andar. Hoje tem uma igreja plantada lá, tem mais ou menos 100 pessoas naquela igreja, mas o que eu achei interessante é que de falar do mundo perdido, pegou fogo na minha igreja. Quando a gente raciocina assim, não, começa a falar da China, da Ásia, começa a falar da África, começa a falar dos índios, e o trabalho aqui, quem vai fazer? Gente, quando a igreja começa a amar o mundo perdido, esse amor se reflete imediatamente no crescimento numérico da igreja local. Pode crer nisso? Temos que olhar para o mundo perdido. E com certeza, uma tremenda revolução acontecerá na igreja local. Aquela igreja começou a crescer, e crescer, e crescer. No segundo ano daquela igreja, eu batizei todos os meses, 10, 12, 15, 10, 12, 15, não baixava de 10. Todos os meses, no segundo ano de ministério, a igreja começou a convidar a vizinhança para vir para a igreja. Os irmãos se animavam, oravam pela China e pregavam o evangelho para o vizinho, era uma coisa interessante. Acho que o Espírito Santo fazia assim, bom, você está orando pela China, e aqui? E o pessoal, é mesmo, o meu vizinho tão perto de mim, e começava a convidar, e a mocidade, e começou a aparecer jovem na igreja, e no terceiro ano, a igreja foi para 240 pessoas, 4 congregações nasceram, 12 seminaristas foram para seminário. Por quê? Eu sei que era Deus, eu sei que outros fatores estavam lá, mas também o amor pelos povos não alcançados. A Bíblia diz, prega o evangelho a todas as nações. Deixe-me mostrar rapidamente para você um quadro do mundo. Nós vimos agora há pouco na transparência. Agora eu quero a ajuda desse moço, deste moço. Vem aqui em cima comigo. Vem, pode vir. Depois o pastor paga o salário para vocês. Vem aqui essa moça, todas essas moças aqui. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Preciso mais 2. Você vem? Aqui, tudo da mesma idade, ó. Segura. Acho que eu vou precisar mais. Mais um. Vem. Fique em qualquer lugar que você quiser. Agora eu precisava mais 10. Aqui nesse corredor. Pode ser adulto. Sim, venha. Traduz aí, sim, venha. Fiquem aqui, por favor. Tem mais voluntário aqui? Isso, é bom você ficar perto dele. Mais voluntário aqui? Tá bom. Deixe-me voltar aqui. Levanta esse papelzinho aqui. Isso, olha, aqui está escrito ateus, muçulmanos, hindus, muçulmanos, cristãos verdadeiros, não cristãos, cristãos nominais, budistas e tribos. Está aí o retrato do mundo. Cada pessoa dessa aqui representa 500 milhões de seres humanos. Quanto dá? Aqui. Se cada um é 500 milhões. Quanto tem aqui em cima? 5 e... Quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vezes 5? 5 bilhões e meio de pessoas aqui em cima. Só que o mundo não está assim. O mundo está assim. Quer ver? Vem cá. Vai para lá. Vocês vão ali atrás dos microfones. Você também. Chamar de você. E aqui, vocês por favor podem subir as escadas e ficar lá de frente para mim? Deixe-me dizer uma coisa para vocês, prestem bem atenção nisso. Está vendo aqui? Mas aqui está mais misturado, vem cá. Você vem aqui. O que você é?
Cristão verdadeiro. Tá bom. Nominal, vem cá. Pode ficar aqui. Tá assim o mundo. Um lado do mundo tem cristãos. Tem cristãos verdadeiros. Quantos cristãos verdadeiros tem aqui? Olha, levanta o seu braço, só você. Quantos cristãos verdadeiros tem no mundo? 500 milhões. Mas quantos cristãos nominais? Olha aqui, olha, cristão nominal, olha, tá vendo? Cristão nominal, deixa eu ver se tem mais. Quantos cristãos nominais? 1 bilhão. Agora, e quantos não cristãos? Mas sabe onde eles estão? Misturados com 500 milhões de missionários. Olha aqui, 500 milhões de missionários para pregar o Evangelho para um monte de gente que já crê em Cristo, que de alguma maneira sabe que Cristo existiu, já ouviu falar de Jesus, alguns até já foram para a igreja. 500 milhões de missionários para esses daqui, está vendo? Mas agora olha o espaço que tem aqui. Aqui existe uma tremenda de uma barreira. Dificuldades geográficas, dificuldades financeiras, dificuldades linguísticas, dificuldades culturais, coisas que temos que ultrapassar. Por isso chamamos missões trans, de atravessar, culturais, de uma cultura para outra cultura. Olha como eles estão longe de nós. Tem hindus. Quantos hindus tem? 500 milhões, muçulmanos 1 bilhão, budistas e tribos mais 500 milhões, ateus mais 500 milhões, mas Deus levantou nessa igreja missionários, 100 mil missionários, no mundo todo tem 120 mil, nós temos 100 mil aqui, e eu pergunto para vocês, missionários, olhando para o mundo, você vê ali que no meio dos cristãos tem 500 milhões de missionários já. Vocês só são 100 mil. Ali já tem 500 milhões. E olhando para lá, quantos missionários tem? Quem está pregando o Evangelho lá? O Evangelho está disponível lá? Está à disposição de alguém? Aqui está, missionários. O Evangelho está disponível? Então agora Deus falou assim para vocês: vão e escolham uma nação para pregar o Evangelho. Vai, pode ir, sai do seu lugar e vai. Não vai onde o outro foi só porque foi, vai porque você entendeu o que Deus falou, é por aí. Por que o irmão foi aí? Com 500 milhões de missionários, o irmão foi aí, pôs mais 10 mil. Tá bom. Que bênção, né? Às vezes precisa mesmo. Precisa animar a igreja lá, não é? O irmão foi lá pôr o fogo de Jesus lá, batista, lógico, e não volto no carnaval. Está vendo lá? Por que vocês foram aí? Porque não tem missionário aí? Está vendo, irmãos? Está vendo como o povo sabe o que fazer? Nós líderes é que vamos ser responsabilizados diante de Deus. Esses homens aqui, ó, estão sentados aqui, eles são os culpados da desgraça do mundo. Porque a igreja segue o pastor. E você viu que até a ovelha tem até algum raciocínio. Nós pensamos no outro sermão que elas não eram muito sábias. Agora, irmãos, eu quero dizer uma coisa, por gentileza, irmã missionária, pode descer e vir para cá? E aqui está logo atrás também, aquela jovenzinha, por favor. Irmão e o seu companheiro, desçam também. Vem para este lado aqui, irmão. Vem, irmã. Quantos missionários tem aí ainda? Levanta a mão os missionários. Por favor, mais 2 missionários desçam. Fiquem aqui. Irmãos, este é o retrato do mundo hoje. Para cada
10 missionários. Muito menos, mas hoje simplificamos. Para cada 10 missionários, um só está indo lá, os outros estão indo onde não precisa. Por quê? Desobediência à palavra. Deus está chamando? Viu que Deus chamou um? Precisa aqui. Eu creio. Como eu preguei no outro dia, eu creio. Mas irmãos, por que Deus não está chamando ninguém lá? Vocês repararam que o povo simplesmente de olhar disse, não, é lá? Obrigado, podem sentar. Pois joguem a folhinha no primeiro banco aí. Enquanto eles se sentam, eu quero mostrar um outro retrato do mundo para você. Eu tenho na minha mão obrigado, viu? Deus abençoe vocês pela ajuda. Eu tenho na minha mão uma lista com os povos do mundo inteiro que precisam de Bíblia. Continente por continente, país por país, povos do mundo que precisam de Bíblia. Por exemplo, no Chad, na África, um povo chamado Daju Dar Daju, de 27 mil habitantes, não tem Bíblia, nenhum versículo, não tem nada. Outros, um pedacinho de Bíblia. Uma lista com povos do mundo todo. Vamos orar. Eis diante de nós, Senhor, a tarefa que o Senhor nos deu e está inacabada. Vimos no mapa, vimos por estas pessoas, vemos por esta lista. É mesmo. Não volta hoje, não. Espera um pouco. Deus, eu confesso que eu estou num momento da vida assim meio cansado de ver o que eu estou vendo, de conviver com presos em decadência. Essa semana eu tive que conviver com um preso americano que tirava fotos de criancinhas brasileiras peladas na casa dele. Jesus, eu tive vontade de socar aquele homem na cadeia, mas eu só pude pregar o evangelho para ele. Senhor Jesus, eu fiquei pensando na minha filhinha de 5 anos, que podia ser uma daquelas criancinhas que estava sendo violentadas nas escolas da minha cidade. A gente está cansado de ver tudo isso. Dá vontade de dizer, vem hoje, leva-me, leva a minha esposa, leva os meus filhos lá para o céu. Eu quero viver lá. Chega de violência, chega de morte, chega de desgraça. Mas está aí a tarefa, Senhor. Perdão. Eu te peço perdão, porque eu estou multiplicando esforços, porque eu estou preocupado comigo mesmo, e às vezes só preocupado com a minha igreja. Olha, Jesus, esta igreja aqui está construindo um templo para a tua glória, mas livra todo e qualquer membro de ter como fim último na vida a construção do templo. Ajuda-nos nesta igreja, que a nossa construção aqui seja um instrumento de ganhar almas no mundo inteiro. Não deixa a gente esquecer dessa lista nunca mais. Porquanto a tua
tua tarefa é tão simples, prega o Evangelho. É tão específica a cada criatura, é tão ampla a todas as nações. Eis aqui, Senhor, cerca de 12.000 nomes nesta lista, que precisam de missionários. Ajuda-nos a obedecer este mandamento da tua palavra. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quantos de nós hoje à noite gostaríamos de dizer: Senhor Jesus, daqui para frente, no que depender de mim, eu quero me esforçar para que os povos do mundo sejam alcançados pelo Evangelho. Usa a minha vida, usa os meus talentos e dons, usa as minhas capacidades, usa a minha energia, usa a minha vida, usa os bens que o Senhor colocou nas minhas mãos, usa os recursos que estão comigo, usa a minha casa, usa o meu automóvel, usa o dinheiro que eu guardei, o dinheiro que eu almejo guardar, usa o meu trabalho, usa a minha empresa, usa a minha profissão, usa a minha casa, usa a minha família, usa os meus filhos. Toma-me com tudo que sou e tenho nas tuas mãos e usa-me para mudar a história deste mundo, para alcançar os povos não alcançados. Usa tudo que sou, tudo que tenho. Alguém gostaria de dizer isso ao Senhor hoje à noite, consagrando a sua vida no altar de Deus? Em outras palavras, dizendo: Senhor, toma a minha vida e usa do jeito que o Senhor quiser. Eu quero que o Senhor me use para que as nações conheçam a Jesus. Fique de pé no seu lugar, se você quer fazer este tipo de entrega de si mesmo, entrega do que você tem. Eu não sei o que vai significar exatamente isso na sua vida. Talvez Deus mude certas coisas na sua vida. Talvez Deus tome seu dinheiro. Talvez Deus use seus equipamentos pessoais. Talvez Deus use a sua empresa, como usou a borracharia daquele. Quem sabe usa o seu escritório, a sua oficina, o seu escritório de médico, dentário, ou qualquer seja a profissão. Talvez Deus use o seu cargo. Talvez Deus use os seus filhos. Talvez Deus mude a sua geografia. Mas coloque-se agora no altar de Deus dizendo: toma-me e me usa. Eu quero cooperar para ver os povos alcançados. Fique de pé no seu lugar. Por favor, consagre a sua vida ao Senhor nessa hora. Espírito Santo de Deus, eu quero louvar o seu nome, louvar o nome de Jesus, louvar o nome de nosso Deus e clamar: ó Senhor, derrama uma unção especial sobre estas vidas que agora estão de pé diante do Senhor. Tem muita energia para queimar e gastar neste povo. Usa, queima, gasta estas vidas em prol dos povos não alcançados pelo Evangelho. Mas dá para cada um que está de pé um especial poder do Espírito Santo. Ó Espírito de Deus, toma nas tuas mãos estas vidas, encha-os com a tua presença, encha-os com o teu poder, dá a tua plenitude sobre estas vidas, cada dia, preenche os seus corpos, e mentes, e corações, e raciocínio, e desejos, e motivações, preenche essas vidas com o poder do Senhor, ó Espírito de Deus, e usa-os para a tua glória, de alguma maneira, usa-os pregando
pregando o evangelho aos seus vizinhos, dando dinheiro para a obra missionária, indo para os campos missionários, orando e clamando: envia obreiros, envia obreiros, envia obreiros para o mundo todo. Usa estes que estão de pé, usa aqueles que estão assentados, cujas vidas o Senhor bem conhece e sabe a razão. Dá a tua bênção sobre toda esta igreja, durante esta semana de conferência. Abençoa poderosamente, usa cada pregador que chegar aqui, fala com o teu povo e anima esta igreja, e muda cada vez mais. Eu sei que o Senhor já tem mudado, que o Senhor já tem feito coisas maravilhosas, mas eu ouso pedir: usa ainda mais, com muito mais poder esta igreja. E Deus, no que depender desta igreja, faça com que a história deste mundo seja transformada pela tua ação, pelo investimento, por vidas entregues e por muita oração levantada até o seu altar desde esta igreja. Muda a história deste mundo, usa esta igreja nas tuas mãos com muito poder, em nome de Jesus Cristo. E usa esta igreja para que outras igrejas de Curitiba sejam contaminadas pelo fogo missionário, que outras igrejas do Paraná sejam contagiadas pela bênção de exercer o ministério de missões no mundo todo. Usa esta igreja com poder para abalar o Brasil todo na obra missionária, e usa esta igreja para mexer na história do mundo, ganhando povos para Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, Jesus. Amém. Vamos assentar, irmãos. Deus os abençoe. Obrigado, irmãos, por esse tempo, pelo privilégio de ter estado aqui. Deus os abençoe muito. Vou estar orando essa semana pela vossa conferência. Tenho certeza, Deus está mudando e mudará muito mais a vida de muitos de nós durante esta conferência. Preparem-se para a luta, que assim que acabar a conferência, o diabo vai vir quente sobre vocês, principalmente sobre o seu pastor. Portanto, já guarde-o em oração. O diabo vai atacar logo o líder. Guarde-o em oração desde hoje. Ore pelos casais da igreja, ore pelas famílias da igreja, pelo relacionamento marido-mulher, pelo relacionamento filhos. Ore muito, impeça o diabo com a autoridade do nome de Cristo. Diz para o diabo: vai embora, você já está derrotado. Tchau. Proteja o seu pastor, proteja a sua igreja em oração. Não se esquece, depois desse tempo de conhecimento da tarefa, o primeiro que virá tentar nos desanimar será o diabo. Mas não se esquece, ele só está rugindo, ele já não pode mais contra nós. Como podemos manter a igreja fiel sem a palavra de Deus como pão para as almas famintas? Meu sonho é ver o inextinguível fogo da palavra de Deus aceso nos corações e mentes de todo o povo. Todo o nosso povo.